Sou Mais Pop apresenta Yatalog. Galera, parece que deu ruim no vídeo de abertura, mas tudo bem. Pelo menos agora eu posso dizer para vocês: olá, eu sou o Yata e sejam bem-vindos ao Yatalog, né? O programa que ao vivo você vê pelo YouTube toda quinta-feira à noite. E aí você também pode reassistir agora também diretamente lá no aplicativo Soul TV, no canal Sou Mais Pop. É isso aí. Bom, hoje o episódio é sobre stand-up. O que é, como vive, do que se alimenta. Bom, basicamente a vida é essa, né? Mas tudo bem. Hoje vamos saber sobre as delícias do stand-up. Uau, eu estou tão molhadinha. E os vídeos não estão funcionando no StreamYard, é incrível isso. Bom, mas de todo jeito, vamos continuar aqui. Né? Hoje, né, como já deu para perceber, tem muita coisa boa vindo, muita coisa interessante acontecendo. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Vamos falar o que é, né? De onde nasceu, na verdade, as origens ou possíveis origens, né? Eu deixei anotado algumas coisas interessantes aqui para vocês. Porque o stand-up, ele é uma forma de arte que a sua história é rica e diversificada. Talvez até mais rica do que as próprias comédias que o pessoal usa no stand-up aqui, pelo menos nos dias atuais. E as suas origens? Elas remontam a vários períodos e culturas. Então, vamos tentar resumir aqui a ideia de onde veio para onde vai? Por quê? Vamos tentar explicar. Os bobos da corte, por exemplo. Quem assiste um filme medieval, coisa assim, já vai saber um pouco do que se trata. Que eles faziam os reis rirem, faziam piadas com o público em volta e tal. Né? Então, tem muita gente que acredita que o stand-up começou com os bobos da corte lá na Idade Média. Muitas vezes eles ironizavam a própria plateia, né? Eles entretinham os reis com as ironias, sarcasmos, semelhante ao stand-up moderno. Também, né, podemos levar aí a ideia do teatro popular inglês, né, que muitos apontam para os palhaços do teatro popular inglês do século XVI. Né? Então, imagina, você está lá entre 1500 e 1600 e tal, né, e os palhaços falando um monte de coisa, como se fosse bobo da corte, no caso. Né? Lógico que tinham também os menestréis dos Estados Unidos. Né? Tem muitas referências a eles que faziam performance nos Estados Unidos no início do século XIX. Né? Então, aí, a gente pode pensar em muitas opções de onde veio, como evoluiu. Dizem também que uma das possíveis origens é o vaudeville, que é um tipo de show bem popular aí, né, nos Estados Unidos, por exemplo, entre 1890 e 1930, que seria um berço importante para o stand-up, né? Os mestres de cerimônia desses shows, eles tinham que ser bons no improviso, o que acabava contribuindo bastante no desenvolvimento do stand-up, né? O vaudeville, ele é considerado, né, então, inclusive aí, uma coisa, sabe, assim, sem precedentes, né? Uma coisa que lembra muito o stand-up, só que é um mestre de cerimônias, né? Um apresentador, normalmente, tal. O Mark Twain, né? Para quem conhece aí seus livros, né? Os livros infantis, não tão infantis, porém formadores de caráter, né? O escritor norte-americano Mark Twain, ele é considerado um dos primeiros antepassados dos comediantes de stand-up, né? Lá, por exemplo, em 1895, ele realizou palestras humorísticas pelo mundo. Então, ele interagia com o público. É uma coisa até que diferente do comum, né? Os monólogos, né? Uma coisa engraçada a gente lembrar, né? A evolução, inclusive, veio a partir disso. Os monólogos humorísticos, né? O stand-up sozinho, cara limpa e tudo mais. Então, a gente tinha os comediantes como Jack Benny, Fred Allen, Bob Hope, que vieram do vaudeville, mas eles são vistos aí como os pais da comédia stand-up, né? Geralmente abrindo seus programas com monólogos ou números cômicos e tal. O Bob Hope, ex-astro do vaudeville, por exemplo, foi essencial para consolidar o gênero com seu estilo rápido, envolvente ali, ganhando até um programa de rádio em 1938. Né? Então foi uma coisa bem assim, sabe? Nos anos 50 e 60, mais ou menos, né? O final dos anos 50,
durante a década de 60, o stand-up acabou se tornando popular entre boêmios, intelectuais. Então aí a gente vê clubes noturnos que começaram a se chamar de clubes de comédia, né? E uma nova geração de comediantes explorou aí tópicos políticos e relações raciais. Então já fica aquele lance. Só que na década de 50 tinha muita crítica política, né, social e tal. Então o stand-up ganhou um tom mais ácido, com essa forte crítica política e social. Né? O próprio Lenny Bruce, né, introduzindo aí piadas com conteúdo obsceno, humor negro e tudo mais. Né? O próprio Lenny Bruce, tudo que ele fez é o que é mais próximo do que é praticado até os dias de hoje. A maioria das pessoas acham que é o único tipo de stand-up. Né? Tem os humoristas judeus do Borscht Belt, né, que começaram a criar monólogos inspirados em estereótipos familiares e tal. Né? Quem se lembra aí de Woody Allen, né, por exemplo? Então, hoje vamos falar um pouquinho disso, né? Lógico, a gente pode pensar também no Brasil como é que foi isso. Né? Os primeiros passos de stand-up foram na década de 60 aqui. Na década de 2000, teve um ressurgimento, agora com regras, grupos, pioneirismo, e se destacou em 2005, por exemplo, Comédia em Pé e o Clube da Comédia Stand-Up no mesmo ano. Né? Lá para 2010 em diante, assim, surgiram vários comedy clubs, diversos grupos e humoristas ganhando destaque. E agora, na década de 2020, né, já, né, na qual estamos nesse momento, o stand-up continuou a se expandir, evoluir, com comediantes brasileiros ganhando espaço nos Estados Unidos, o estilo se consolidando ainda mais aqui no Brasil. E assim, é uma visão geral aí, né, da história de stand-up, isso que eu falei até agora, né? Porque a gente mostra como que o gênero se adaptou e mudou ao longo de tempo em diferentes culturas. Né? Então, vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho mais aqui sobre isso. O humor negro, por exemplo, é uma coisa engraçada a gente parar para analisar como era antes, como é agora, porque o stand-up começou de uma forma e está indo para outro caminho, né? Muitas controvérsias, por assim dizer, porque começou com humor negro e obscenidades. Então, o Lenny Bruce mesmo foi conhecido pelas suas piadas com conteúdo obsceno, humor negro e tal. Então, isso aí rolou muita controvérsia e até problemas legais. Né? Lógico, temos aí, né, depois eu vou falar sobre isso aí, tem um filme com Dustin Hoffman até sobre ele. Então, fica aí. Outra coisa que é tópico de controvérsias são os estereótipos e o racismo, que isso é muito falado sobre. Que, no caso, vamos falar pelo que mais foi utilizado isso, os menestréis, lá nos Estados Unidos, no início do século XIX, que foram considerados precursores do stand-up. Então, eles realizavam performances racistas, o que é altamente controverso e criticado hoje em dia. Né? Mas, para a época, sabe como é, né? Modo de pensar, local, etc. A evolução contemporânea é a seguinte: o stand-up continua a evoluir. Então, muda uma coisa, aumenta outra, diminui outra, vai lapidando. Quem sabe daqui a uns 200 anos ele melhore. Mas, assim, o stand-up continua evoluindo aí, né? Com comediantes explorando aí novos temas, novos estilos, mantendo ainda a tradição do comentário social e político, apesar de que às vezes acaba saindo pela culatra. Principalmente quando a pessoa começa a defender algum político, ao invés de criticar todos igualmente. Né? Que é como o stand-up começou, critica todo mundo a ponto de ninguém gostar de você. A literatura e o stand-up compartilham aí características, né, de estilo e valoração, assim, com comediantes, por exemplo, como o Jerry Seinfeld ou o Mitch Hedberg, que foram sendo reconhecidos aí pelo seu estilo distinto e habilidade de transformar aí o ordinário em extraordinário através da linguagem. Quem lembra da série Seinfeld? Que era incrível. Era uma série literalmente sobre o nada. Era o dia de qualquer coisa acontecendo. Né? O George Costanza, né? Tinha o Kramer, né? A Elaine. Cara, aquela série era incrível e era uma série sobre o nada. Literalmente foi esse o pitching do Jerry Seinfeld para a série Seinfeld existir. É uma série sobre o nada. Então qualquer coisa pode acontecer. E é isso que acaba sendo a graça da série. Né? Como eu disse, é uma visão geral, né, das origens e evolução de stand-up e de outros estilos de comédia que foram se cruzando ali. Vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre algumas dessas pessoas que eu já falei. Bob Hope, por exemplo, né, Mark Twain, né, o pessoal do Borscht Belt, o Lenny Bruce, são figuras icônicas, né, na história do stand-up comedy. Cada um contribuiu de uma maneira significativa para o desenvolvimento do gênero. Quem foi Bob Hope?
Ele foi conhecido pelo seu estilo rápido, suas one-liners, sabe? Né? Ele foi um dos primeiros comediantes a fazer a transição do vaudeville para o rádio, para televisão e tal, e influenciou a estrutura do stand-up moderno. Mark Twain, né, o escritor, foi considerado um dos precursores do stand-up. Ele era famoso pelas suas palestras humorísticas. Então ele contava histórias com um senso de humor perspicaz, estabeleceu o alicerce para o que viria a ser o monólogo do stand-up. O que era o Borscht Belt, né? Só para esclarecer, muita gente nunca ouviu falar nesse nome. Assim, foi considerado o seguinte, ó, vamos pensar da seguinte forma, ó, numa região de resorts do Catskills, conhecida por ser um campo de treinamento para comediantes judeus americanos. Então a gente vê lá Jerry Lewis, Woody Allen, esses caras aí começando suas carreiras lá, né? Desenvolveram um estilo de comédia que combinava a sátira cultural, observações sociais e família, né? Porque, né, se a gente for prestar atenção, toda piada judaica fala sobre família, ou na grande parte, uma grande maioria, tem a ver com família, né? Como, por exemplo, se você for falar, já colocando aqui uma piada yiddish, antiga, já clássica, né? 3 mães judias estavam em volta de uma mesa conversando. A primeira respirou. A segunda foi lá e, em resposta, fez. A terceira, por sua vez, foi lá e... A primeira resolveu falar. Pois é, agora vamos parar de falar dos nossos filhos e mudar o assunto? Ou seja, é uma piada que normalmente não teria graça para quem faz parte assim, de outras culturas e não daquela. Porque você não está convivendo aquela. Mas se você conhece uma família judia, ou você é de uma família judaica, por exemplo, talvez você entenda melhor isso. Por quê? Ali dentro, né, culturalmente, as mães vivem para os filhos. Elas se preocupam demais com os filhos, até quando eles estão com 80 anos de idade e as mães estão com 100, elas ainda vão querer cuidar deles como se eles fossem bebê. É uma coisa assim. Então, é uma piada dita entre judeus lá de, sei lá, 100, 200, 300 anos até ou mais até, e até hoje ainda faz sentido. Mas se você não é inserido nesse meio antes de contar a piada, você não vai entender. E essa é uma piada yiddish bem clássica, né? Então vamos tentar explicar melhor aqui um pouquinho mais, vai. Mas antes, não podemos esquecer que Lenny Bruce também, né, foi comentado hoje aqui, que ele é um dos comediantes do século XX já. Ele não é uma coisa muito antiga. Não é um vaudeville clássico. Ele é uma coisa mais comentando, fazendo humor negro e falando obscenidades. Começou falando palavrões, aquela coisa toda. É uma figura controversa, né? E, bom, ele lembra muito Rafinha Bastos, a ideia física dele. Ele foi um dos comediantes mais influentes do século XX. E ele, o Lenny Bruce, não o Rafinha, tá? O Lenny Bruce, ele é lembrado pelo seu humor crítico, controverso, desafiando aí as normas sociais e legais da época. E lógico, ele abriu o caminho para uma forma de comédia mais franca, politicamente engajada, aquela coisa. E, infelizmente, tem muita gente que confunde, né, politicamente engajado com ser cãozinho de político. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos fazer um paralelo com humoristas brasileiros aqui, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. O stand-up brasileiro, ele é muito influenciado pelo estilo americano, mas desenvolveu características próprias também. Vamos pensar em Marcelo Adnet e Gentili. Apesar de eu não curtir tanto o estilo deles, por exemplo, de comédia, dá pra gente falar que eles são reconhecidos pelo seu timing impecável, né, pela habilidade de improvisar, que é semelhante aos mestres do Borscht Belt, por exemplo. A Tata Werneck e o Gregório do Vivier, eles tentam refletir a influência aí do Lenny Bruce, fazendo uma espécie de humor ácido e tentando ser crítico, mesmo sendo bem falhos. Mas ainda assim, estão lá no topo, não exatamente no stand-up, mas tentam. O stand-up no Brasil também é marcado pela versatilidade. Vamos pensando assim, né? A gente tem aqui comediantes que transitam entre televisão, o cinema, os palcos, né? Tanto teatro quanto palco de comédia de stand-up, ou stand-up normal, que não é comédia, né? Porque comédia e stand-up, eles nem sempre andam juntos. Muitas vezes o stand-up não é para rir, é para fazer as pessoas se questionarem. E muita gente não entende isso, acham que stand-up é apenas piada atrás de piada. O que não deixa de ser verdade na versão brasileira. Bom, né? Mas
Então aí, a gente pode pensar, por exemplo, no Bob Hope, que ele fez isso aí, né, transitando entre teatro, TV, cinema, palco, etc., lá nos Estados Unidos. Foi uma mistura de influências e adaptação ao contexto cultural brasileiro que acabou resultando aí em um estilo único de stand-up no Brasil, que ainda está evoluindo, ganhando popularidade e tal. Agora, você sabe que cada um teve um destino talvez bom, talvez não tão bom, de cada um dos que foram falados, né? Por exemplo, né, são figuras icônicas, né, que eu mencionei hoje, né, que os destinos deles são tão variados quanto as suas contribuições para o gênero. Por exemplo, Bob Hope. Ele nasceu Leslie Townes Hope. Townes, se você colocar um H a mais, né, entre o T e o O, aí vira quase o nome do nosso Flash Reverso. Vamos lá. Leslie Townes Hope foi um comediante e ator americano de grande sucesso. Morreu com 100 anos de idade de pneumonia em 2003 e foi sepultado no Bob Hope Memorial Garden, no San Francisco Mission Cemetery, em Los Angeles, Estados Unidos. Mark Twain, né? Lógico, seu nome verdadeiro era Samuel Langhorne Clemens. Foi um escritor e humorista americano. Morreu dia 21 de abril de 1910, aos 74 anos, em Reading, Connecticut. Ele está sepultado no Woodlawn Cemetery, ou cemitério de Woodlawn. Cara, 1910. Mano, ele morreu pro Corinthians nascer. Vamos falar dos comediantes do Borscht Belt, né? Que eles se apresentavam nos resorts das montanhas Catskills. Lógico, cada um teve um destino bem diverso aí. Vamos pensar em muitos deles como Jerry Lewis, Woody Allen, que alcançaram fama nacional e internacional. Lógico, com o declínio da popularidade dos resort Catskills, muitos desses lugares foram abandonados ou até foram repostos. Nossa, que palavra bonita, né? E vamos lá, vamos falar do Lenny. Quem foi Lenny Bruce? Para onde foi? Bom, ele nasceu Leonard Alfred Schneider. Foi um comediante de stand-up americano que ficou conhecido pela sua comédia, seu estilo de comédia mais aberto e crítico, né? Morreu dia 3 de agosto de 66, aos 40 anos. Falta 2 para mim, no caso, chega lá. Em Los Angeles, Califórnia. Está sepultado no Eden Memorial Park Cemetery. Em 2003, recebeu um perdão póstumo pelo governador de Nova York, George Pataki, após a sua condenação em 64 por obscenidade. Mas lógico, todos esses que eu comentei deixaram aí seu legado duradouro e influenciaram gerações de comediantes no mundo todo, incluindo muitos humoristas brasileiros de stand-up. Né? Deixa eu até ver aqui os comentários da galera. Aqui, ó. Matheus Smokovic, seja bem-vindo também, ó. O que evoluiu no stand-up veio de uma série que falava sobre o nada. Isso sim é do nada, exatamente. Ó, Mark Twain é tipo o Nelson Rodrigues, fez de tudo. Exato. Opa, salve capivara alienígena também. Ó, vamos lá. Matheus Mocuris falando isso, o Brasil é uma piada pelo povo ser piadista ou o povo é piadista pelo país ser uma piada? Eu acho que isso aí é cíclico. Tá sempre um pouco dos dois. Aqui, ó. O Adnet pré-Globo é bom, já na Globo é triste. Eu tenho que concordar. Mas muitas vezes a gente tem que pensar, será que não foi a própria emissora que podou ele do que ele tinha de bom? Não tentaram fazer isso com um monte de pessoas que estavam estourando em outros canais? Eles contratam, deixam na geladeira por uns anos, depois usam um pouquinho só para poder, sabe, manter o contrato? Não sei. Bom, aqui, ó, o Lopes falou, ó. Apesar dos BR olhar para o stand-up americano, mas não sabe como funciona, é a diferença entre trocadilhos, piadas ruins ou das piadas stand-up que tem outro texto e o stand-up punch que necessário nesse caso. Exatamente. É um negócio complicado a gente pensar em tudo isso. Mas olha só, eu queimei tanto texto até agora que em 19 minutos eu falei tudo que eu poderia ter falado por 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, quantas horas fossem. Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre o que eu falo mais, né? Filmes. Vamos dar exemplo de alguns filmes, né? Porque existem muitos filmes e séries que exploram a vida, né? As carreiras também dos notáveis comediantes stand-up, ou mesmo comediantes normais, ou humoristas de verdade, ou a piada aí, né? Então, esse filme eu tenho aqui em casa, o Lenny, em DVD, né? Do Dustin Hoffman. Ele já virou raridade o filme, a mídia física, mas recomendo aí procurar. O Lenny é um filme de 74. Não podemos esquecer, né, que o próprio morreu já uns 12, 14 anos antes. Então, o Lenny, né, que é um filme biográfico, dirigido pelo Bob Fosse, que retrata a vida e a carreira do comediante Lenny Bruce, interpretado pelo Dustin Hoffman.
O filme ainda aborda aí a sua ascensão à fama, as controvérsias legais que ele acabou enfrentando aí devido ao seu material considerado obsceno. Que, lógico, no filme a gente, né, não tem o perdão de 2003, porque o filme foi feito em 74. Mas, se houvesse uma nova versão ou uma atualização com cenas a mais pós, né, ou pelo menos algumas daquelas as caixas de texto que colocam no final de filme quando a pessoa já faleceu, falando o que aconteceu depois, de repente pode ser que dê para ter uma atualização, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Prime Video tem Marvelous Miss Maisel, que é de 2017 até os dias atuais. Lógico, é uma obra de ficção? É, mas é uma série de televisão inspirada na era do Borscht Belt. Segue a história de uma dona de casa que se tornou uma comediante de stand-up na Nova York dos anos 50. Outra coisa que é interessante é a gente ver aquele programa de TV aí que tem no YouTube também, que é o Comedians in Car Getting Coffee, né? Que no caso é criado e apresentado pelo próprio Jerry Seinfeld, né? Que ele tem esse talk show aí que ele apresenta, né? Assim, o Seinfeld tá lá conversando com outros comediantes enquanto eles estão dirigindo um carro clássico, tomando um café. Lógico, não é uma série biográfica especificamente, mas oferece vários insights sobre a vida e o processo criativo de vários comediantes famosos. É uma coisa bem legal. Muitas vezes a gente vê não comediantes, mas pessoas que já fizeram filmes de comédia e que, na verdade, são atores de dramas, por exemplo. Mas fica aí uma dica, porque de 2012 até os dias atuais ainda está no ar. Ainda está rolando episódios novos. Tem também lá o Mr. Saturday Night, de 1992. Foi um filme dirigido e estrelado pelo Billy Crystal, que segue a vida de um comediante de stand-up fictício, chamava Buddy Young Jr. A carreira dele passa por altos e baixos ao longo de várias décadas. Esse é um filme que eu gosto bastante, inclusive. Outro que eu curto muito, e esse aqui eu já dou uma dica, é o Man on the Moon, né, que seria o Mundo de Andy aqui no Brasil, né? Que é focado na vida do performer Andy Kaufman. Ele tinha um estilo único que misturava comédia, performance e luta livre. Tá, eu admito que às vezes eu faço isso também, mas... Assim, mas vamos falar do filme. Ele oferece também aí uma visão sobre o mundo do stand-up e do entretenimento. Então, é interessante conhecer. Quem se lembra daquela série sobre táxis e tal, que mostra uma frota de táxis e cada um dos que trabalham lá, e o cara do radiotáxi lá falando, vai lá, tal coisa, tal, era o Danny DeVito jovem, com a mesma cara de velho de hoje. Só o cabelo ainda estava preto, aquele pouco cabelo que tem em volta. Bom, são filmes que oferecem aí uma visão fascinante sobre o mundo do stand-up e da comédia, e a vida daqueles que tornaram isso famoso. Podem ser encontrados em várias plataformas de streaming, para aluguel em alguns lugares, e, quem tiver sorte, o DVD. Vamos ver aqui o que a galera está comentando aqui. Ó, Adnet na MTV era bom, na Globo virou um cara comum. Glaucio Gonzalez, vamos lá. Ainda tá fazendo stand-up e não tá me chamando para participar do show? Aí tá errado. Na verdade, o que eu fiz ontem, né, no caso, né, o Comedy Japa, eu fui só convidado a participar. Eu não faço parte especificamente dele, mas faz parte. Mas bora fazer um stand-up juntos, pô. Aqui, ó, o Gauss continuou ainda, ó. Lenny Bruce era incrível pela época. Você poderia aprender muito com esse comediante. Cara, Lenny Bruce é incrível, né? Mas é aquela coisa. O grande detalhe é a gente precisa vasculhar muito, entendeu? Tem muita coisa dele que for considerada perdida, ou é muito difícil de achar um link e tal. Mas é legal de ver assim, o que ele fazia, o que ele falava e tal. Ó, o Chiaco também tá aqui online, seja bem-vindo, inclusive. Ó, obsceno é um tema frequente de comédia e arte em geral, até porque é algo que mexe com as pessoas. Exatamente. E hoje em dia virou algo mais controverso do que já era antigamente. Porque hoje em dia todo mundo se sente doído na bunda. Eu não vou falar muitos termos assim, porque esse programa vai pra TV. Mas a gente... Ó, dá pra perceber que eu tô meio rouco, né? Porque a minha apresentação, normalmente, no stand-up, eu misturo um pouco as coisas. Então, eu vou lá e eu falo algumas coisas, alguns casos da minha vida que viraram piada. Eu realmente, às vezes, canto, brinco com a voz, faço coisas afinadas e outras desafinadas, só pela zoeira e também para arrancar aquele risinho de canto, assim, nas pessoas, né? Se der tudo certo, quem sabe eu não publico aí nos próximos dias aí uma parte das minhas apresentações de stand-up, né? Eu só preciso encontrar os vídeos dos antigos, porque nem tudo foi gravado, infelizmente.
Mas, como a vida tem que andar, vamos lá. Lopes falou, o próprio Jim Carrey fazia um stand-up excelente. Concordo em termo, grau e latitude, longitude e equatorial do cinto de segurança. É isso aí. Aliás, o Jim Carrey, quando ele começou no stand-up lá, quando ele era jovem, muito jovem, ele até falava que ele imitava como que era? Era um pitbull raivoso, sei lá, e pegava um pouquinho de água e começava, sabe, jogar água para todo lado. Eu lembro muito bem disso aí. Foi na época que o Ed Murphy fazia stand-up também. O que é assustador, porque o Ed Murphy e o Jim Carrey eram ótimos no stand-up. Na versão comédia, não na versão stand-up só crítica. Na versão mais pra rir, eles faziam uma coisa muito louca. Mas lógico, tempos e tempos, né? Hoje em dia, David Chappelle é o que o cara mais... É o cara que mais tá em alta, por assim dizer, né? Vamos perguntar aqui ao guru da internet, que eu não vou dizer o nome porque não sou patrocinado, quais os maiores comediantes de stand-up da atualidade em cada país. Qual será a resposta que a internet nos traz? Aí já deixo um adendo para vocês. Galera, é assim, os maiores comediantes de stand-up da atualidade variam de país para país, refletindo diferentes culturas e estilos de humor. Alguns destaques em diferentes países. Cara, eu tô com muito medo. Inteligência artificial, às vezes, é uma desinteligência, cara. Olha isso. Quem são os comediantes de stand-up da atualidade que, né, tem destaque aqui no Brasil? Fulano de Tal, conhecido por... Como que é? E o nome que está escrito é Fulano de Tal, conhecido por suas piadas ácidas e habilidade em tocar de assuntos polêmicos. Beltrana da Silva se destaca por suas reflexões inteligentes sobre temas sociais. Ciclano Almeida, porra, famoso pelo humor sem limites e por desafiar tabus. Fulana Borges, a rainha do stand-up com estilo único e piadas certeiras. Beltrano Santos, com humor leve e descontraído, um dos principais nomes de stand-up no Brasil. Nem a internet quer falar nomes em ranking, porque tem muita briga. Por causa de política, por causa de coisa que é besteira. Estados Unidos, aí já fala nomes. David Chappelle, né, que é o que eu falei, conhecido pelo seu humor perspicaz e comentário social. Se vocês procurarem na Netflix, tem vários especiais dele. Né, o último, só que ainda achei mais ou menos, mas os anteriores eu achei que eles são bem certeiros. Alguns são muito pesados, inclusive. Kevin Hart, né, porque ele é famoso pelo seu carisma e histórias pessoais hilárias. E Ali Wong, reconhecida pelo seu humor ousado e observações sobre maternidade e cultura. Reino Unido, já temos aí um nome também bem controverso, que é o Rick Gervais, que é conhecido pelo seu humor negro e crítica social. Então, ele foi o criador do The Office, o original, não a cópia. A cópia ainda tinha ele como produtor, ele ainda fez uma participação rápida, e até hoje ele e o Steve Carell vivem dando alfinetadas um ao outro em prêmios mundo afora. Sarah Millican, né, famosa pelo seu estilo confessional e anedotas sobre a vida cotidiana. James Acaster, né, reconhecido pelo seu estilo peculiar e narrativas criativas. Na Índia também temos alguns. Na Índia tem um cara chamado Vir Das, conhecido internacionalmente. Ele combina música e comédia. É uma coisa que eu faço também. Kenny Sebastian, popular pelo seu humor relatable, né, por assim dizer, e música. Neti Pauta oferece uma perspectiva feminina única na comédia indiana. Na Austrália, Hannah Gadsby ganhou reconhecimento mundial pelo seu especial Nanette. Jim Jeffries, conhecido pelo seu humor político e comentários sociais. E Celeste Barber, famosa pelas paródias de celebridades e humor autodepreciativo. O humor autodepreciativo, quando você usa demais, ele perde a graça. Quando você usa pouco, às vezes não tem graça. Você tem que saber a medida certa. Então, para a pessoa usar esse estilo, realmente ela tem que entender muito do assunto. Mas são só alguns dos exemplos, né, de vários aí talentosos do meio. A gente tem que pensar aí que o talento, às vezes, ele é treinado. Então, aqui, o Lopes aí perguntou, é inteligência artificial da Zorra Total? Cara, ainda tá mais divertido que Zorra Total. Mas vamos lá. Só complementando, Chaves é uma sitcom, porém eles não têm interação com a plateia, a não ser em shows à parte que eles faziam.
Para entender, dá uma lida no comentário sobre o Jim Carrey. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê? Por exemplo, Chaves, né? Vou até escrever aqui, vamos só de brincadeira usar a inteligência artificial para ver o quanto ela tem de entendimento sobre isso. Chaves e sua turma. A série de TV e não o ditador. Fecha aspas. Fizeram já algum show de stand-up? Será que a resposta vai ser accurate ou não? Bom, inteligência artificial pode às vezes te informar, como pode também te desinformar. Ó, não, a série de TV Chaves e seus personagens não realizaram um show de stand-up. Chaves é uma série de comédia mexicana criada por Roberto Gomes Bolanhos, conhecido como X-Pirito. Foi exibida originalmente em 73 e 80. A série é conhecida pelas situações cômicas envolvendo moradores de uma vila, mas não há registro de que os personagens tenham feito apresentações de stand-up como parte do programa. Não como parte. Mas, se não me engano, o Villagrán chegou a fazer stand-up. Bom, vamos lá. Aí eles continuam. No entanto, os atores da série podem ter participado de outros projetos ou eventos ao longo de suas carreiras que incluíam comédia stand-up, mas isso seria fora do contexto da série Chaves em si. Então, pelo menos a gente já sabe que a inteligência artificial tentou ser mais correta, né? Mas é engraçado. Comediantes de stand-up em sitcoms. Vamos ver se tem alguma informação sobre isso na internet. Ó, vamos lá. Comediantes de stand-up em sitcoms. A inteligência artificial pode responder isso de verdade? Ou será que vai inventar coisa? Ó, vamos lá. Muitos comediantes de stand-up encontraram sucesso em sitcoms. Ok, até aí. Utilizando suas habilidades de contar histórias e timing cômico para criar personagens memoráveis e situações hilárias. Vamos ver os exemplos, vamos ver se está correto. Jerry Seinfeld, ponto para a inteligência artificial, que ele, vamos lá, ele co-criou a sitcom, né? Assim como ele estreou ela também, baseada na sua própria vida e rotina de stand-up. Lógico que ele agora faz o Comedians in Cars Get Coffee, né? Mas tudo bem. Roseanne Barr, conhecida pelo seu stand-up, protagonizou a sitcom Roseanne, que abordava questões familiares e sociais com humor. E, se não me engano, fazia muita piada sobre o peso. Né? Pior que eu lembro disso, é muito antigo. Tim Allen, cuja comédia stand-up sobre masculinidade e família foi a base para a sitcom Home Improvement. Curiosidade, Home Improvement tem um jogo para Super Nintendo, quase ninguém sabe disso, e no jogo tem até dinossauros e dragões. Que eu acho que não tem muito a ver com a série, mas tudo bem. Ray Romano, Everybody Loves Raymond, né? Então já temos aqui, ele levou todas as suas experiências pessoais para a tela nessa sitcom. No Brasil, temos exemplos de comediantes que fizeram a transição para sitcoms ou programas de TV. Fábio Porchat, conhecido pelo seu trabalho no stand-up, que também participou de programas de TV e criou a série Porta dos Fungos, com G. Rafinha Bastos, além de stand-up, atuou em várias séries de TV. Tata Werneck, que começou no stand-up e hoje é uma das maiores estrelas da TV brasileira, com participações em novelas e como apresentadora de programas. Ok. Eu acho que tem muito mais coisa interessante do que esses que foram falados, mas já que a inteligência artificial quis falar sobre esses, é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O Lopes falou, ó. Boa parte das sitcoms americanas contém a reação do público, correto? Porque tem galera que acha que as risadas colocadas no Chaves, por exemplo, é algo gravado. Mas no original, é o próprio elenco de atores, diretores e todo mundo rindo ali. Só na versão BR que tem alguma trilha, porque é outra história. Se perdeu toda a trilha sonora do Chaves e fizeram uma faixa sonora nova toda BR. Exatamente. Se não me engano, foi o Mário Lúcio de Freitas que tinha feito, né? Ó, deixa eu ver. Eu sei que o Villagrán, Maria Antonieta e o Dom Ramon faziam comédia mais circense. Verdade. Conjunto Geek, seja bem-vindo também. Ó. Foi cirúrgico. Comediantes. E no episódio anterior... É isso aí. Eu adorava essas entonações diferentes nas dublagens antigas, né? Falando nisso, e se eu for procurar por dubladores que fizeram stand-up? Lista grande, por favor. Vamos ver se a inteligência... Vamos ver se a inteligência artificial
é boa com isso, em descobrir esse tipo de informação. Vamos lá. Lista de dubladores brasileiros que também se aventuraram no mundo do stand-up ou têm experiências notáveis em comédia. Nelson Machado Filho, conhecido por dublar Kiko de Chaves e outros personagens como Toby em Naruto e o Fred Flintstone. Pera. Verdade, ele foi uma das versões do Fred. Eu não lembrava disso. Tânia Gaidardi, famosa por ser a voz da Bulma em Dragon Ball e Chun-Li no Street Fighter, o filme e a série animada, né? Alexandre Moreno, ele é versátil, dublou Adam Sandler, Ben Stiller e outros personagens animados como o Gato de Botas e Pernalonga. Vera Miranda, que deu voz à Princesa Leia Organa em Star Wars e vários personagens em animações. Isaac Bardavi, uma linda dublagem, conhecido por ser a voz do Wolverine e do vilão Esqueleto em He-Man. Mabel César dublou Jay Kyle em Eu, a Patroa e as Crianças e a Cowgirl Jessie em Toy Story 2 e 3. Luiz Sérgio Vieira, imortalizado com Taichi Kamiya em Digimon Adventure e outros personagens em animações. Flávia Sadi ganhou destaque como a voz de Chloe Sullivan em Smallville e dublou a Mulher Maravilha da Gal Gadot. Marco Ribeiro, conhecido por dublar Yusuke Urameshi em Yu Hakusho, e atores como Tom Hanks e Jim Carrey. Esses dubladores são apenas alguns dos muito talentosos brasileiros que contribuíram para a dublagem e também exploraram outros gêneros de performance, como a comédia stand-up. Utilizaram suas habilidades vocais para entreter o público de diferentes maneiras, seja emprestando suas vozes para personagens icônicos ou fazendo o público rir com suas piadas e histórias de palco. Essa é uma coisa legal, porque ele fez um top 9. Podia ser sido um top 10, mas eles não quiseram dar um 10º nome. É triste. Vamos ver. Situação da resistência Tokusatsu no Rio Grande do Sul. Cara, a resistência Tokusatsu em específico eu não fiquei sabendo. Eu sei da situação do Rio Grande do Sul. Inclusive, fica aí a dica, né, para quem estiver assistindo esse vídeo agora em maio, né, ou vendo ao vivo mesmo, né, agora em 2024. Nossa, eu pulei 20 anos para trás. Na situação do Rio Grande do Sul, quem puder fazer doações, os Correios, por exemplo, né, eles estão lá recebendo doações de roupas, comida, etc., para levar para lá. Levem bem embalado, tudo bonitinho, para não ter risco de infectar as coisas e tal, para eles poderem mandar. Eles entregam lá no Rio Grande do Sul. E, né, se forem fazer aquele negócio de doação em dinheiro, Pix, etc., lembre-se de uma coisa importante: procurem as vias oficiais. Né? Tem muita gente dando golpes por aí, colocando código Pix errado para ficar recebendo dinheiro no lugar dos outros. Tome cuidado com isso. Né? E lógico, tem as pessoas que estão recebendo, mas estão pelo menos sendo sinceros, que eles recebem o dinheiro e fazem a doação completa depois. Quem for fazer doação desse tipo, tem que ficar no pé da pessoa para ela comprovar que fez a doação certa, e é isso. Né? Bom, vamos ver aqui o que mais estão falando aqui, ó. Muitos não sabem, mas no original muitas músicas de Chaves eram da Disney. Sim, essa é uma informação pesada. Mas tudo bem, vamos lá. Lopes falando, Fred Mascarenhas é um deles. Exatamente, o Mascarenhas. Inclusive, se não me engano, ele talvez esteja na BGS esse ano de novo. Espero que esteja. É sempre bom a gente se reencontrar lá. Olha, ó. Wendel Bezerra, vira e mexe, participa do UTC, Ultimate Trocadilho Championship, que eu gosto bastante. E lógico, o próprio Wendel lançou um livro de trocadilhos, isso eu lembro. Ó, agora, sobre o negócio do Rio Grande do Sul, ó, Correios e algumas escolas também estão fazendo campanha de doação. Mas é sempre bom ver se é oficial mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. O caso Maurício Guardi, que mora em Canoas, a casa dele foi invadida pela enchente. Cara, assim, eu mesmo não tenho como ajudar muito, né? O que eu posso fazer é ajudar a divulgar as campanhas. Né? Eu mesmo tô numa situação não muito boa de dinheiro, por exemplo, então eu não tô conseguindo fazer doações. O máximo que eu consigo é mandar umas 2, 3 blusas, porque dificilmente eu uso blusa, porque eu sinto calor o tempo todo. Mas assim, faz parte. O José Santa Cruz, outro comediante que virou dublador. Exatamente. Se não me engano, ele faleceu essa semana aí, para quem estiver vendo ao vivo, lógico, né? Uma coisa curiosa, né? Tipo, tirando essa parte temporal específica, né, que depois vai ficar um assunto obsoleto quando isso aqui for reprisar, né? Vamos, né, então, relembrando, Rio Grande do Sul, a situação lá das enchentes foi exatamente agora no começo, final de abril, começo de maio, né, de 2024. Então, para quem está vendo isso no futuro, ou seja, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, é sobre essa situação que a gente está falando, sobre o Rio Grande do Sul,
né? Se já tiver passado, espero que tá tudo bem lá, né? Mas, assim, para quem estiver assistindo na época, façam suas doações e lembre-se de sempre verificar se o negócio é oficial, se é o pessoal que está fazendo tudo corretamente, né? Aqui, ó, o Conjunto Geek trazendo mais informação. Orlando Drummond, seu peru da Escola Professor Raimundo. Sim, ele também fazia show de comédia. Né? Isso era legal. Ele era humorista e dublador. Era um grande ator, inclusive. Ó. Pois é, gente. Voltando pro tema, né, de stand-up. Vamos lá. Por exemplo, a gente pode pensar, dubladores fizeram stand-up, atores fazem stand-up, humoristas fazem stand-up, pessoas sem graça também fazem stand-up. Uma coisa que eu comento bastante, e que antes era só teoria, mas depois foi considerado como não mais teoria, e sim real, é assim, uma coisa que pra mim eu fazia como piada mesmo, o povo ria, e depois foi comprovado que era real, não era só piada, né? Muitas vezes, um comediante perde a graça. Aí ele não consegue mais fazer nenhum trabalho. Para onde ele vai? Stand-up. E lá ele cresce de novo para poder voltar a ficar na fama. E as pessoas que tentam ser comediantes e não conseguem nem entrar no meio, fazem stand-up. Porque lá eles crescem e aí eles podem ir para outra coisa. Então, fica aí a dica, né? O stand-up, ele pode te alavancar, principalmente quando você perdeu a graça. Porque o stand-up é para quem perdeu a graça. Quem é humorista sem graça vai para o stand-up, começa a ter graça. Quando você realmente tem graça, você vai para comédia, não para stand-up. Ó, é isso aí. Aí, vamos tentar dar uma resumida no geral aqui, ó. O stand-up, uma forma de arte cômica, né, em grande parte das vezes atualmente, que se caracteriza pela atuação solo de um comediante, geralmente em pé, por isso stand-up, né, em pé. Sem a utilização de cenários, caracterizações, personagens, ou mesmo o recurso teatral da quarta parede, né? Porque você já tá só quebrando a quarta parede o tempo todo, é só isso que se faz. Então não é bem um recurso teatral da quarta parede. Diferencia-se de um monólogo tradicional por ser uma performance direta. Você está falando com o público, falando, olhando no olho, cara a cara, fuça a fuça. Né? Então é onde o comediante se comunica diretamente com a plateia. Muitas vezes ele abordando aí observações cotidianas, experiências pessoais, política, sociedade, outros temas relevantes através do humor. E, de verdade, acho que o que eu menos consigo achar graça é quando o pessoal começa a tentar falar de política. Porque geralmente estão defendendo um e atacando o outro ao invés de atacar todos. O certo é atacar todo mundo. Não protege ninguém. Né? Senão você não é um stand-up de verdade bom. Só é um stand-up sem graça, como a maioria. Mas vamos lá. Origens e evolução, né? Vamos tentar resumir tudo que foi falado até agora. A origem de stand-up ainda é frequentemente debatida, né? Porque tem várias épocas e décadas e séculos diferentes, com alguns estudiosos apontando aí para os bobos da corte da Idade Média, outros citam os palhaços do teatro popular inglês do século XVI, ou os menestréis do século XIX, mas amplamente é aceito que o stand-up moderno começou nos Estados Unidos no final do século XIX, evoluindo do vaudeville e dos monólogos humorísticos. No Brasil, né, o stand-up ganhou popularidade na década de 2000, com comediantes como Fábio Porchat, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, sendo esses também considerados os pioneiros que ajudaram a estabelecer o gênero no país. O pessoal sempre esquece de Diogo Portugal, que é o dinossauro do stand-up, né? Mas José Vasconcelos, considerado precursor do stand-up no Brasil, introduzindo o estilo one-man show na década de 60. Zé Vasconcelos. Alguém se lembra do Sá Silva, o Gago? Ou então, o filho, Sá Silva Júnior, né, o filho do Gago, que também é Gago. Quem é o Sá Silva Júnior? Ele, né, Rick Regis. Amigo meu, inclusive, eu trago ele de novo aqui. Já fiz algumas entrevistas com ele, é sempre divertido. Ele era, na vida real, ele era sobrinho do Zé Vasconcelos. No personagem, ele era filho do Zé Vasconcelos, a pedido do próprio Zé, que falou: você tem talento. Não quer ser meu filho, já que você é meu sobrinho já? Aí ele, tá, valeu, pai. Foi. É isso. O impacto cultural, qual foi do stand-up? O stand-up tem um papel significativo, né, na cultura brasileira atualmente, atuando como uma forma de entretenimento, pão e circo aí para o povo,
mesmo que reflita e comenta sobre a sociedade. Comediantes de stand-up aí frequentemente abordam vários temas aí delicados e tabus, acabando utilizando o humor como uma ferramenta para provocar reflexão e debate. Só que às vezes vem alguém no público e só bate. Né? Quem não lembra aí de algumas situações, uns 10, 15 anos atrás aí, mas isso aí vocês vão encontrar no YouTube. Né? Formato e estrutura do stand-up, né? O show de stand-up ele geralmente consiste aí num texto original. Né? Então, o comediante compartilha suas observações e pensamentos de forma humorística, né? Ele critica e faz uma anedota, uma piada em cima da crítica. A performance, lógico, é marcada aí pela autenticidade, pela conexão direta com o público, sem o uso de acessórios ou suportes, né? Então, é um amor limpo, sem utensílios. Frank Drebin. Grande Leslie Nielsen. Lógico, desafios e críticas, né? A gente não pode esquecer que o stand-up, como qualquer forma de arte, enfrenta seus desafios. O maior desafio é entrar para a comédia. O stand-up, para entrar na comédia, é difícil. Muito difícil. Comediantes precisam constantemente ficar renovando seu material, manter eles relevantes e tal. E, além disso, o gênero também é criticado por abordar temas controversos, o que pode acabar gerando polêmica e discussões sobre limites do humor. Inclusive, eu já tentei descobrir qual é o limite do humor. Infelizmente, eu sempre passava desse limite e nunca descobri qual é o limite. Mas tudo bem. A gente sobrevive, uma hora a gente chega lá. Mas a conclusão desse pensamento: o stand-up comedy é uma expressão artística dinâmica e influente, que continua aí a evoluir e se adaptar pelo tempo, né? No Brasil, o gênero cresceu bastante, se diversificou e tal, com uma nova geração de comediantes trazendo diferentes perspectivas e estilos para o palco. O stand-up não é só uma forma de entretenimento, também chega a ser um meio de comunicação poderoso que pode desafiar, educar e até inspirar, exceto se for um Porchat, um Adnet, uma Tata Werneck, né? Mas tirando essas coisas, já sabe, né? Vamos ver. Ó, o Regis falou, tem que botar fogo! O limite é não fazer parte da turma certa. Exatamente, eu não faço parte de nenhuma das turmas certas. Né? Então, inclusive, Regis, bem-vindo de novo aqui. E ó, o Felipe aqui falando, ó, estamos aí, pessoal. Seja bem-vindo. Relembrando que estamos nos 47 do primeiro tempo ainda. Esse programa dura 1h30. Né? Essa live especial aqui no YouTube e depois reprisado lá no Sou Mais Pop, o canal de TV dentro do Soul TV, o aplicativo para Android e iOS e Smart TVs. Bom, dentro do stand-up, vocês têm alguma dúvida? Olha, ó, o Rudy também veio aqui já fazer um pouquinho de piada hoje, ó. Faz o faz o Wellington. Hélio ou Arminha, vocês decidem. É isso aí. Então, olha, ó, façam como o Rudy, mandem aí superchat. Vamos ver, ó, o Conjunto Geek falou, ó, tem um livro chamado Gênios do Humor. É um livro fino, mas tem as mini biografias desde Mazzaropi até Trabalhões e também tem Jerry Lewis. Verdade! Amácio Mazzaropi, né? Eu sempre, quando criança, eu achava que era Amâncio e não Amácio, e que só faltava o N na palavra porque tinha um digitado errado. E não, era Amácio mesmo. É a única pessoa com esse nome que eu vi até hoje, mesmo daquela época. Mas tudo bem. Mazzaropi era um cara incrível, inclusive. Fica aí uma dica para vocês assistirem os filmes do Mazzaropi, né? Lerem as coisas escritas por ele e tudo mais. Então, ó, o Matheus falando, ó, a dúvida é quem foi o gênio que falou que o Porchat é comediante? Eu acho que foi aquele Bruno De Luca. Né? Porque eles criaram juntos lá aquele canal do YouTube, né? Mas faz parte. Agora, o que a gente pode parar para analisar sobre, né? O stand-up, ele é um estilo de comédia que se destaca aí por ser executado por um único comediante, geralmente em pé, sem acessórios, sem usar vibrador, nem cintaralho, coisa assim, sem usar cenários, caracterização, né? O cintaralho geralmente eles usam quando estão com a namorada. Bom, sem ter um personagem ou um recurso teatral. Né? Mas muitas pessoas confundem o stand-up com outros formatos de comédia, como o monólogo cômico, que mesmo sendo semelhante,
ele ainda pode incluir a interpretação de personagens e não necessariamente envolve a interação direta com a plateia. Um bom exemplo do monólogo cômico, Terça Insana. A gente tinha lá, né, o Tata Mendes mesmo, que, cara, era incrível aquela freira dele, a freira, como que é que ele falava? Carismática, né? Que faz piada e tal. Aí, ó, contação de piadas também, diferente de stand-up, que geralmente apresenta histórias e observações pessoais. A contação de piadas foca só em piadas curtas e pontuais, sem um fio narrativo conectando uma com a outra. Né? A improvisação também, enquanto stand-up é geralmente um ato planejado e ensaiado, a improvisação é criada no momento, muitas vezes com a participação do público. No meu caso, quando tem um show de stand-up e me convidam, eu misturo justamente a improvisação, a música e um pouco do monólogo cômico. Né? One Man Show, esse formato já é mais comigo, que pode incluir música, dança, outros elementos de performance, indo além da comédia falada, que é o centro do stand-up, né? Mas, lógico, essas confusões ali ocorrem porque todos esses formatos compartilham um elemento comum, que é o humor. Então, a gente tem que pensar, né? Cada um tem suas próprias regras e estruturas que definem eles. O stand-up é único, de certa forma, né? Em sua abordagem minimalista e pessoal, onde o comediante vai lá e compartilha suas perspectivas e experiências de vida, de uma maneira aí que pode criar uma conexão íntima com a plateia. Mas eu conheço uma médica. Então, e isso, só quem estava antes da pandemia vai entender essa frase do conheço uma médica. Né? Teve um humorista que, não sei se ele chegou a ficar famoso, mas que ele falava uma piada dessas. Era muito legal. Ó, deixa eu ver. Por que Rafinha acredita ser um gênio mesmo fazendo internet e o filme? Cara, ele foi um gênio por ter conseguido ganhar dinheiro fazendo um filme ruim e ter conseguido angariar dinheiro para fazer um filme ruim e lançar no cinema ainda. E ainda existe em DVD. Quem compra aquilo? Né? Ó, além do José Vasconcelos, quem começou a fazer minhas festas stand-up foi o Chico Anísio. Chico Anísio era um gênio nisso. Vamos ver. Conte uma piada rápida sobre um aborígene que foi para a Itália procurar emprego de entregador de gelo para a fábrica de chocolate francês. Pera. Como é que é? Calma. Preciso pensar. Uma piada. Oh, meu Deus. Tá bom. Tá. O estranho é... Assim, é meio complicado isso, né? Um aborígene que foi para a Itália para trabalhar de entregador de gelo para a fábrica de chocolate francês. Isso foi muito, muito específico. Você tá bem? Né? Olha, ó. Falei, ó. Ruth foi muito específico. Outro faz stand-up legal é o Sérgio Malandro. Cara, o Sérgio Malandro, depois que ele perdeu a graça, foi pro stand-up e ganhou graça de novo. Ó, piada leve e respeitosa sobre o que o Rudy falou. Por que um aborígene que foi pra Itália entregar gelo pra fábrica de chocolate francês sempre levava um mapa? Porque ele não queria que o gelo derretesse enquanto procurava o caminho mais frio. A gente tem que lembrar que é sempre importante ser respeitoso com todas as culturas e profissões ao contar piadas. Mas às vezes ser respeitoso é a coisa mais desrespeitosa possível. Que horror. Mas pelo menos foi uma piada sobre. Foi uma piada rápida. Meu Deus. Falando nisso, eu gostaria de trazer o Sérgio Malandro algum dia aqui para ser entrevistado. Se alguém souber o contato dele, já me apresente para ele aí. Vamos ver se a gente consegue fazer um negócio legal, né? Ah, relembrando, coisa importante aqui para vocês, né? Quem não for inscrito, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, né? E, bom, quem quiser mandar algum objeto, seja um jogo de videogame antigo ou novo, um DVD, o CD da sua banda que você acabou de lançar, para eu poder ouvir, poder falar a minha opinião sobre. Se você escreveu uma história em quadrinhos e lançou em alguma editora, manda também aí.
a gente tem aqui a caixa postal 42313, agência AC Ipiranga, São Paulo, CEP 04218-970. Nessa caixa postal, você pode mandar um presente, alguma coisa que você queira que mostre aqui no cenário em algum momento, né? Se você quiser apenas me presentear mesmo, se você quiser mandar algum objeto que você acha curioso e gostaria que eu falasse sobre, pode ser um livro antigo, pode ser sobre alguma edição específica de algum jogo, um jogo de tabuleiro, né, um boneco, sei lá, né, pode ser uma fita 4-track, 8-track, pode ser o que for, né, eu vou mostrar aqui para a galera. Né, o que eu estava dizendo antes, inclusive, né, além de estar aqui na internet, também está passando num canal que é o Sou Mais Pop TV, mais entretenimento para você. No Sou Mais Pop TV, né, ele fica dentro do Soul TV, Soul, S-O-U-L, Soul TV. Vocês podem encontrar iOS, Android e na maioria das Smart TVs atualmente. Né? Bom, estou aceitando Pix também, então quem quiser pode mandar ou por Live Pix ou pela minha chave Pix, que é este e-mail aqui embaixo. Né? Qualquer quantia, estamos aceitando. Inclusive, nós temos aí o Paper Hill, viu? Que eu faço review de episódios, de músicas, etc., né, filmes e tudo mais. O valor de R$30, que a pessoa mandou o Pix, R$30, deixa lá na descrição qual filme ou episódio de série ou qual música quer que eu faça um vídeo falando sobre e eu trago para o canal no YouTube. Bom, vamos ver aqui os comentários que a galera trouxe. Ó, outro que fazia uma espécie de stand-up, mas contando piadas, Ari Toledo e o Costinha. Esses dois eram mestres. Lógico que no caso do Costinha, a maior graça dele era quando ele fazia aquela brincadeira da dentadura da boca e tal. Então, vamos lá. Uma coisa que é curiosa é que mesmo nesse mundo de críticas ao humor negro extremamente, há um crescimento de uma bolha de malucos falando merda chamado Calvo Esfera, onde só 2 membros são calvos. Calvitude Júnior, é isso aí. Ó, Matt Ashura, seja bem-vindo. Manda superchat ou pix que a gente está aceitando. Ó, o stand-up pode ser uma fênix. Sim, toda hora ele morre e depois volta, morre, volta, morre, volta. Ninguém consegue destruir isso, parece barata. Inclusive, né, o Rudy, ele foi um dos que fez pedido pro Paper Hill, viu? Então se prepare, porque tem coisa boa vindo aí. Vai ter um vídeo especial sobre um filme que as pessoas não conhecem e que faz parte de uma saga, né, de vários filmes interessantes aí, que é o Dennis Penny's R.I.P., né, Rest in Peace. E é bem interessante aí, então eu vou trazer aí um vídeo bem diferente para vocês, falando sobre ele, né, uma crítica do filme, vamos ver se a gente sobrevive. Porque eu tô com medo, né, eu já baixei o vídeo, só falta assistir. Né, então vamos ver se eu sobrevivo a este filme, né. Vamos ver se eu encontro aqui o... Cadê? Eu tinha deixado em algum lugar aqui o... Ué, o que era isso aqui? Ah, tá. Eu tô vendo a coisa errada aqui. Não, não é pornografia. Vamos ver. Tá. Se eu mito e tu mitas, o Leomar mita! Ai, caralho. Leomar mita, essa é foda. Maravilhoso isso, né? Mas faz parte, né? Porque afinal, Leomar mita, então com certeza ele faz o almoço de todo mundo do nosso dia a dia. É isso aí. Vamos ver o que o Matheus disse. Essa bolha de muita gente maluca fundada pelo dublador profissional Luan Gameplay. Luan Gameplay? Dublador profissional? Tá, eu não sabia que tinha youtuber que virou... Ah, não. Alguns até viraram, mas esse eu não sabia. Curioso, né? Falando em mito, mitar, mita, trocadilhos com mito, a galera usa muito, né? Então, por exemplo, tem uma piada que uma vez eu li numa inteligência artificial, inclusive, que é assustador, que assim, você sabia que o mito não usa relógio porque ele é lendário e o tempo corre por ele? Que horror essa piada, mano. Maldito Bing da Microsoft.
Leonan. Ah, grande Leonan, também conhecido como André Henrique Gabriel. Mas deixa pra lá. Essa história do Leonan. Aliás, quer saber? Isso me fez lembrar uma coisa curiosa, essa história do Leonan do Dreamcast. Deixa eu ver se eu... Eu acho que essa história ainda tá completa na internet, né? Ó, aqui, ó. Então vamos explicar o que aconteceu com esse garoto do Dreamcast. É uma história um tanto controversa. Eu conheço algumas pessoas daquela situação. Aqui, ó. Aquele Dreamcast viu coisas. Aquele Dreamcast viu coisas é sacanagem, né? Mas vamos ver. Eu tenho amizade com o Ricardo Cruz, escrevi isso aí. Pior que eu tenho mesmo, o cara. Ele é gente fina, né? Só é difícil de conseguir tempo para conversar mesmo, porque sabe como é? Ficou famoso, tem muito trabalho e tal. Então aí realmente ele fica com tempo escasso. Eu mesmo já tenho tempo escasso agora, imagina se eu fosse famoso, né? Felipe viu coisas que não devia. Aliás, todos vão ouvir algo que não deviam. Vou contar para vocês aqui a história do Dreamcast. Aliás, vou ler para vocês o texto. Porque assim, para quem não sabe, né, o Dreamcast é um videogame estilo PlayStation e tal, só que muito melhor. Ele já era 128 bits antes do Play 2 ser lançado e tal, mas isso aí é outra história. Vamos lá. Já aviso que é uma história que tem conteúdo meio adulto, não é recomendado para pessoas sãs, nem pessoas do sexo feminino, nem crianças abaixo dos 11 anos, porque provavelmente não tem conhecimento requerido para entender o assunto desse texto. Então, pode-se dizer que para algumas pessoas foi o texto mais engraçado da vida delas. E, bom, o pior é que é real. Mas, vamos começar. Parte 1, né? Primeira postagem dele. E o cara foi lá num fórum, não vou falar o nome do fórum agora, que tinha a ver com a SEGA e tal, mas ele chegou e escreveu o seguinte texto. Quebrei meu Dreamcast de bobeira. Meu nome é Leonan e tenho 13 anos. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Tudo começou quando eu estava jogando Crazy Taxi pirata. Passou um tempo, fui trocar o CD, então desliguei o Dreamcast, tirei o Crazy Taxi, deixei a tampa aberta, meu erro, para colocar o CD de boot. Mas aí o pessoal de casa resolveu sair, então fiquei sozinho em casa. Pintou aquela vontade de tocar sanfona. No meu Dreamcast fica na mesa do computador, liguei o micro, acessei uma página que vem nesse fórum e tô lá. Em frente ao micro, vocês sabem, né? Então, chegou aquela pressão, não pude segurar, mas como eu tava na frente do computador para não sujar o monitor, o teclado meu reflexo foi de virar para a esquerda, justamente onde o meu Dreamcast estava com a tampa aberta. Ó, a falta de sorte. Se isso mesmo, galera, já colei no meu Dreamcast. Riam deste cara sem sorte, não sei se rio ou choro, a lente sujou toda, limpei o quanto pude, mas em cima da lente a gosma secou. Agora o que é que eu faço? Fiz de tudo para ganhar esse Dreamcast, não tem um mês direito, já estragou. Minha mãe vai me matar quando descobrir que ela pagou R$ 750 e eu já quebrei. Tá na garantia ainda, mas o que eu falo por cada loja? Como faço para limpar a lente agora? Me ajudem, por favor. Nunca mais me masturbo na vida. Aqui tá um pouquinho diferente a história do que foi, né, na época, mas vocês vão entender a partir do momento em que falo a parte 2 desse texto. Né? Bom, lógico, essa história é muito boa e é conhecida, mas tocou sanfona realmente é complicado. Ó, meu erro, ou melhor, a primeira etapa de uma sucessão de erros. Exatamente. Eu tô no sal. Ó, o Rude mesmo perguntou, ó, já se desapontou com algum famoso babacão? Com alguns, sim. Estranhamente, não foi a maioria, porque eu conheci muitos, mas poucos, sim. Ah, aqui, ó. Ah, tatuagem do Coragem ou Cão Covarde. Né? Ou Covardia ou Corajoso Cão. Então, o Coragem aqui. Né? Essa aqui, inclusive, tem um vídeo no meu canal do YouTube mostrando exatamente sobre isso, né? Sobre eu fazendo a tatuagem, né? Que eu ganhei de presente. Né? E divulgando também, né? O estúdio, né? Então, fica aí uma dica legal. Né? Quem morar pelos lados de Guarulhos, tem esse estúdio, Dani Mota, né? No qual, né? É onde... No caso, elas estavam lá na Summer Breeze, dentro do Horror Expo. E aí
fiz minha tatuagem do Coragem, que ela tem todo um simbolismo e tal, lembranças da minha cachorrinha, que ela tinha a mesma personalidade também, ela se assustava fácil com as coisas, mas faz parte. Mas vamos voltar, então, agora à história, parte 2 do Dreamcast. Recapitulando, depois de acidentalmente gozar em cima da lente de seu Dreamcast, não consegui limpá-la, nosso amiguinho punheteiro volta de escola, decidido novamente a tentar ligar para a Tectoy, representante da SEGA no Brasil, para tentar saber se o seu Dreamcast ainda tem salvação. Ele escreveu o seguinte: cheguei em casa depois da escola hoje de manhã, vim correndo quando abri a porta até ofegante. Adivinhem com quem encontro de cara? Minha mãe, parecendo um general. Com o meu Dreamcast no colo, sentada no sofá da sala, me esperando com cara de querer me matar. Gelei do pé à cabeça na hora, então a primeira coisa que me disse foi: Leonan, o que foi que você derramou nesse videogame? Quase caí para trás e perguntei: por que, mãe? E ela disse gritando: porque eu levei o videogame na locadora onde comprei e o vendedor abriu. Tinha mancha de alguma coisa lá dentro. Vai falando agora. Aí ele disse que suou frio, até gaguejou e tal. Você derramou café com leite nesse videogame, Leonan? Não acredito que dou um brinquedo caro desses e você já quebrou. Aí ele falou: não derramei nada, não. Aí ela falou: que cheiro de queijo é esse aqui dentro? Alguma coisa você deixou cair aqui. A garantia não cobre isso, sabia, Leonan? Aí sabe como é tremer as pernas, né? Pois é assim que ele estava até aquele momento. Corri e me tranquei no quarto. Tô aqui até agora com uma puta fome. Peguei o telefone e liguei pra Tectoy. Antes de falar com o cara, prometi que não era um trote, até jurei. Vocês acreditam que o cara do atendimento riu de mim? Parece engraçado, mas eu tô no sal. Eu nem lembrava muito dessa parte. Vou levar a maior coça. A propósito, ele disse para não raspar a lente e levar meu Dreamcast na assistência técnica. E falar a verdade pro cara da assistência para ele não mexer onde deve. Mas, como eu conto aquilo no balcão? Algo como: ô moço, gozei do meu Dreamcast. Tá, acho que minha mãe já sacou. O que que eu faço? Claro que ela sabe que cheiro é aquele. Toda terça e quinta ela e meu pai mandam ver a noite toda. Ela só quer que eu fale para poder ter um motivo para quebrar minha cara. Acho que vou contar pro meu pai. Se eu tivesse irmão menor, colocava a culpa nele. Mas não tenho, fazer o quê? Tô ficando maluco. Minha última chance são vocês. Ou eu mesmo limpo a lente com álcool ou água, ou minha mãe vai acabar comigo. Me ajudem, amigos, como tirar esperma da lente sem estragar meu Dreamcast. Pois é, minha gente, e agora? O que vai acontecer? Conseguirá nosso amiguinho punheteiro salvar-se dessa situação constrangedora? Sua mãe já tá desconfiada. É uma corrida contra o tempo. Essa foi a parte 2. Ó, Rude ainda mandou aqui um superchat. Manda um beijo pro grupo da Turma do Délio. Um beijo pra Turma do Délio. É isso aí. Né? Então, Rude, isso não é lenda urbana. Eu conheço o Leonan da vida real e nem é Leonan o nome dele, é outro. Mas isso eu explico num outro momento. Felipe, que cheiro de queijo é esse? Exatamente. Frases icônicas. Café com leite, eu acho que foi o que menos parecia aqui. Mas vamos continuar. Vamos para parte 3. Vamos recapitular. Após estragar a lente da leitura do seu Dreamcast com seu esperma, nosso herói Leonan falhou 2 vezes em conseguir socorro no telefone de ajuda da Tectoy. Mais tarde, sua mãe descobriu que o filho estragou o Dreamcast. E é possível que ela já desconfie de que líquido é aquele no Dreamcast. O que será do herói punheteiro? Ao pedir amparo em vários fóruns, o Leonan consegue a ajuda de 2 seres, Eric e Francisco. Porém, ao entrar no quarto... Aí ele manda o seguinte: olha, Eric e Francisco, obrigado por estarem me ajudando. Tudo isso é verdade, eu juro. Tenho uma coisa a dizer. Primeiramente, já que estão sendo gente boa comigo, quebrei minha promessa, é mais forte do que eu. Parece vício. Toquei uma hoje enquanto estava trancado dentro do quarto. Desculpem. Dessa vez mirei direto e não acertei nada. Pelo menos isso. Nando, já que você não pode ajudar, não piore as coisas, tente fazer você. Quanto mais idiota, melhor 3. Ou ejaculação precoce ou retorno. Até parece que você nunca passou aperto por causa da pomba branca. E Francisco Lopes, do cara Tectoy, disse pra mim que pra limpar lente existe um CD limpador aqui em casa. Sabe aquele que tem umas músicas em várias línguas com uma micro escovinha? Enquanto você ouve a música, ele limpa a lente. Mas o problema é o seguinte: o CD limpador limpa só poeira, sujeiras leves e não gosmas que já secaram. Tentei passar, mas não deu. O console tá ceguinho, não lê nada.
Lestat, não tentei comer meu Dreamcast. Também não comecei a gozar. Agora já não é... Já é a quinta vez. O que isso tem a ver? Francisco, eu prefiro não dizer o bairro onde moro, porque as coisas podem piorar. Tem um cara até querendo colocar tudo isso em uma página. Imagina se descobre onde eu moro. Vou sofrer pro resto da vida. Aí ele escreve: nunca pensei que uma punheta fosse acabar comigo. Imagina se ele casa. A mulher acaba com ele mais do que a punheta. Contei isso que tá acontecendo comigo pros meus colegas e na minha classe já me colocaram até apelido Gonzaguinha. Sabe por quê, né? Aquele sanfoneiro. Quem puder me ajudar a responder essa mensagem nesse fórum, eu agradeço. Quanto a minha mãe, para vocês terem uma ideia, eu tenho que apagar o histórico no computador, porque ela checa tudo. Já pensou se ela entra nesse site e descobre tudo? Que vergonha e que coça que eu vou tomar. Vocês podem até me achar infantil, mas só tenho 13 anos. Tô descobrindo as coisas agora. É errando que se aprende. Vocês acham que ia fazer isso logo no meu Dreamcast? Ajuda, é só isso que eu tô precisando. Bom, mas é isso, galera. E agora? Só falta uma parte e o Leonan ainda não conseguiu resolver seu problema com o Dreamcast. Conseguirá ele consertar seu Dreamcast e fazer com que sua mãe descubra toda a verdade? Pior ainda, conseguirá ele se conter e parar de bater uma, prevenindo que estrague ainda mais seu Dreamcast ou outra coisa do seu quarto? Ok, aí vocês já viram que a história pode piorar, sempre. Mas ó, Felipe disse, ó, os coelhos Tico e Tica chegam mais tarde para demais para ajudar o pobre rapaz. Sim, eu conheci. Sorte, ele não se chama Leonan de verdade. Isso aí era um nome não oficial. O cara era muito esperto para isso. E muito burro pela idade. Mas vamos lá. Lopes, ó, quem não puder ajudar, atrapalha. Importante participar. Gonzaguinha. Ainda bem que não comeu o Dreamcast, né? Lá deve ter um sabor horrível. Gonzaguinha. Então, um brinde ao Gonzaguinha do Dreamcast. Não acredito que eu fiz isso. Um brinde ao Gonzaguinha. Mas, tudo bem. É gonzagano que se aprende, né? Bom, continuando então. O que aconteceu a partir daqui na vida de Leonan? Ainda teve essa quarta parte. Sem mais rodeios, devaneios e recapitulações, vamos ao final dessa minissérie, por assim dizer. Quebrei o Dreamcast, protagonizado pelo galã do momento, primeiro galã da história que é reconhecido como punheteiro. Leonan. Vamos lá. Ele escreveu o seguinte: galera, finalmente meu terror chegou ao fim. Graças a Deus. Não apanhei, mas foi muito mais pior. Eu juro. Passei pela situação mais embaraçante da minha vida. Como eu tava vendo que o trem ia ficar pro meu lado. Abri o jogo com meu pai. Foi assim. Depois que cheguei da escola, chamei meu pai no quarto, encostei a porta e contei tudo. Minha cara rachou de tanta vergonha. Falei, pai, pelo amor de Deus, o senhor jura que se eu te contar uma coisa, o senhor não conta pra mais ninguém? E ele concordou. Eu acreditei. Então fechei os olhos e contei. Pai, fui eu que quebrei o videogame, mas foi sem querer. Eu esporrei nele. Ele riu de chorar. Aí eu falei, foi sem querer, tô morrendo de vergonha, mas foi isso que aconteceu. E até aí tudo bem, ele disse que ia dar um jeito de consertar, me deu uma bronca por ter acessado o site XXX. Nunca mais entro em site de sexo, prometo. Ok. Acreditamos, viu, Leonan? Voltamos pra mesa, almoçamos e eu tava até um pouco aliviado. Vocês sabem, pai sempre dá um jeito em tudo. Mas não pensei que ele fosse fazer desse jeito. Né? Ó, ele todo... Sabem o que ele fez? Contou pra minha mãe. Eu tava lá no quarto deitado na cama jogando meu Game Boy, Street Fighter 2. Curiosidade, eu tenho Street Fighter 2 de Game Boy, é muito ruim, mas eu ainda jogo. Quando entra minha mãe com um sorrisinho sacana, de mão dada com meu pai, então ela disse: Léo, eu e seu pai precisamos conversar com você. Acho que minha alma saiu do corpo naquela hora, tô sem jeito de olhar pra minha mãe até agora. Aí começou a sessão de educação sexual. Olha a palhaçada. Você, Léo, agora tá virando um rapazinho. Aí ele diz, minhas orelhas ficaram pegando fogo de vergonha. Tá deixando de ser criança. Seu corpo agora vai começar a ter mudanças. Sua voz já tá começando a mudar. Vão crescer pelos no seu corpo. Aí ele só olhou pra cara do pai dele.
Sabe, Léo, você tá virando um adolescente. Como se ele não soubesse, na escola já passaram aquela fita dos coelhos, Tico e Tica. Aquela baboseira dos 2 coelhos mongoloides que crescem e transam na maior pureza. Olha, a Tica tá crescendo seios e menstrua. Olha, o Tico tá ficando com a voz grossa e com pelo no corpo todo. Oh, meu Deus, o que é aquilo que o Tico está fazendo? A professora pergunta. Tica! E ele tá se masturbando. Tica! Mas o que é masturbação? E por aí vai. Aí ele diz que a mãe dele ainda disse: quando der vontade de fazer aquilo, vai no banheiro, filho. Assim você não corre o risco de sujar coisas que não deve. A vontade do garoto era de explodir nessa hora, né? Depois que você fizer aquilo, lave as mãos para não sujar as coisas, diz ela. Você já imagina o garoto como estava nesse momento, né? O pior ainda tá por vir. Vocês não acreditam o que a mãe dele fez. Ligou para todas as 6 tias, contou que ele já se masturba. O que ela queria com isso? Contou até pra avó que mora no Rio. Contou pra moça que trabalha na casa, que segundo ele é gatinha. Bom, na vida real eu não achei tanto, mas tudo bem. Ó, aí ele fala, agora é mais ou menos às 16h45. Minha avó me ligou pra me encher dizendo que isso é feio pra mim parar de fazer isso. Estou sem moral com minha família. Minha mãe e minha esposa ao ridículo, minhas tias do jeito que são, já devem ter contado pros meus primos. Tô ferrado. Conclusão desse rolo. Aí ele já disse o seguinte, ó. Meu pai, depois do serviço, passou na locadora e deixou meu Dreamcast para conserto. Mas olhem que absurdo. O cara disse que a lente já era uma nova, adivinha quanto custa? R$ 450. Sem a mão de obra do ladrão do técnico. Mas ele deixou para consertar. Acho que é para não me desapontar. Vou dar a ideia de comprar um console japonês. Acho que tá nesse preço. Bem melhor, né? Mas mesmo assim, passou um sabão para ter mais cuidado para quando for fazer aquilo. Ele ainda tá com um complexo de masturbação. Toda hora que pinta à vontade, ele fica na maior paranoia de estragar alguma coisa ou de sujar alguma coisa e tal. Isso marcou a vida dele pra sempre. Por isso hoje ele diz que ele é só nintendista e nunca gostou de nada da SEGA. Já dei uma dica que eu não deveria sobre o da vida real. Vamos lá. Para todas as pessoas deste fórum que tentaram ajudar, obrigado. Não se masturbem perto do videogame. Pode quebrar. Tinha que vir do manual do aparelho. Valeu, amigos. E assim termina a saga. Mas é isso, é um negócio assustador. O forumsbr.hypermart.net, eu não vou dar todo o endereço aqui, né, tinha essa maravilhosa história. É assustador. Ó, mas vamos lá. Esses coelhos Tico e Tica eram uma espécie de história que algumas escolas usavam, não todas. Na minha não usaram, mas teve 2 amigos meus em escolas diferentes que falaram que tinha essa história aí na educação sexual. É bizarro. Não vou falar, mas já leram. Aqui, ó. Vem por conta do coelho. Aê, grande coelho. Ó, tá deixando de ser menininho, sua voz tá ficando mais grossa. Não, pior que quando eu li isso pela primeira vez, aí assim, aí logo em seguida, tipo, passou umas semanas aí, um amigo meu falou, pô, mas eu tô gostando de uma menina lá, só, não sei o quê. Quando eu saí com ela, meu pau grudou na cueca, acho que eu gozei enquanto eu tava beijando ela, não sei o quê. Aí eu ficava zoando, tá virando hominho, tá de pipi duro. E eu fazendo isso, assim, desse jeito, na frente da família dele, na frente de todo mundo. Sempre que tá lá a mãe, a irmã dele, tá o pai dele, tá, sei lá, outros amigos e amigas, principalmente na frente de mulheres, eu sempre chego, tá virando hominho, tá de pipi duro. É, eu ficava fazendo isso por causa dessa história. Inclusive, eu já zoei muito o Pablo dos Santos, né? Tipo, o cosplayer que parece o Inhegas. Já fica aí a dica. Aqui, ó. Sem zoeira, existe mesmo esses coisas de Tica? Sim, é difícil achar. Ó, R$ 450 era muito dinheiro. E levando em conta que o videogame era 750, porra, era 450. Se você pagasse 300 a mais, você comprava um novo. Era assustador. Tem que estar no manual. Se eu lançar um dia um videogame, eu vou botar no manual. É proibido se masturbar perto do videogame, porque é caso de risco sério de danos ao aparelho. Mas é isso, gente. O negócio é cada dia mais assustador. E quando eu digo assustador, eu digo a vida, ela é curta. Curta a vida antes que ela acabe. Então,
Bom, quando eu digo que a vida é curta, curta a vida, dá pra ver que tem um trocadilho para poder trazer uma mensagem boa. Mas a gente não pode esquecer que a vida é uma coleção de momentos, cada um tão precioso quanto uma joia. E, né, se a gente for parar para pensar, embora possa parecer curta, ela cada dia nos oferece uma nova oportunidade para criar memórias inesquecíveis, aprender algo novo, amar mais profundamente e rir com mais alegria. Essa é uma história que a gente contou para todo mundo rir junto. E não é exatamente um stand-up, mas é uma história que poderia ser contada em um stand-up e que eu já usei em stand-up uma época, antes da pandemia. Viver plenamente não é contar os dias, mas fazer com que cada dia conte. Então, vamos celebrar cada vitória pequena, abraçar os entes queridos e perseguir seus sonhos com paixão, mas não virando stalker. Afinal, a vida é o que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. Bora fazer valer a pena, né? Ah, que delícia. A vida é uma caixinha de surpresas, já dizia Joseph Klimber. Mas a vida não é um mar de rosas e Joseph Klimber acabou perdendo todos os braços, pernas, a língua e hoje ele vive como um feliz e bem-sucedido beso de papel. Como eu me lembro disso? Não sei. Medo. Mas na vida tudo passa até uva passa. Delícia! Falando em uva passa, vou deixar aqui para vocês uma história curiosa. Outro dia estava eu num restaurante junto com minhas tias e minha mãe e meu primo. Aí eu fui contar para minha tia uma história que eu me lembrei, mas não lembrava de onde eu tinha ouvido ela. Sobre uma idosa e uma criança, né? A idosa estava lá plantando tâmaras e a criança, tia, o que você está fazendo? Eu estou plantando tâmaras. Aí a criança, mas tia, quanto tempo demora para as tâmaras crescerem e poder, né, recolher? 80 anos, ela respondeu. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, chegou para a tia de novo. Tia, se você já está velha, você não vai poder, né, colher os frutos das tâmaras. Então por que você está plantando elas? Serenamente e com aquela cara de realização, ela olha para a criança e fala, vai tomar no cu? A minha tia olhou para mim e falou, eu conheço essa história, fui eu que contei para você isso. Mano! Esse foi o plot twist do meu sábado de manhã. Sábado de manhã não, sábado do almoço. Mas faz parte, né? Não podemos esquecer o que se passa na mente do Pagliatti, né? Mas lembrem-se, nunca descasquem a mandioca perto do seu videogame. Principalmente se vocês forem menores. Aliás, tâmaras são boas, viu? Só que só são caras porque demoram tanto tempo para nascer. Mas faz parte. Bom, galera, estamos chegando na reta final aqui desse episódio falando sobre stand-up, o que é, como vive, do que se alimenta. Geralmente o stand-up, vamos falar, o que ele é? Uma tentativa de comédia para quem já perdeu a graça. Como vive? Em constante evolução. E do que se alimenta? Da risada da galera na frente do palco. Então, não se esqueçam, se vocês estiverem lá e vocês virem uma pessoa sozinha aplaudindo ou rindo, começa a aplaudir se não achou graça. Se você achou graça, ri junto. Pelo menos assim todo mundo se diverte junto, aquela pessoa não vai passar vergonha e o humorista vai se sentir mais, né, inspirado para tentar fazer algo legal, porque ele não está mais inseguro no palco, né? Então, galera, não se esqueçam, tem o Paper Review, podem mandar o Pix no e-mail que vai estar aqui embaixo no rodapé, né, que é o diriata@gmail.com. Quem quiser mandar algum item, alguma coisa que vocês queiram que eu mostre aqui na live, que eu faça alguns comentários e tudo mais, seja um DVD, um jogo de videogame, um aparelho curioso, né, sei lá, alguma coisa assim, pode mandar também aqui na caixa postal 42313, agência AC Ipiranga, São Paulo, ZEP 04218970. E a gente se vê na próxima semana, de quinta-feira ao vivo, à noite, no canal Iatalog. E semanas depois, vocês podem ver a reprise rolando no Soul TV, no canal Sou Mais Pop, que é para Smart TVs, Android e iOS. Então,
Boa Gonzaguinha para todo mundo. E até a próxima. Curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. E até a próxima. Quack.